crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a tia Bruna e eu estou novamente com vocês para que a gente possa aprender mais da Palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de reforçar para vocês o quanto nós estamos com muitas saudades de vocês e o quanto nós cremos que logo menos estaremos todos juntos novamente para que possamos estar com os nossos amigos, para que nós possamos voltar a ter as nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui para que vocês possam continuar crescendo no Senhor. E antes de começar, eu gostaria de orar com vocês. Então eu vou pedir para que vocês fechem seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa aula, Senhor. Eu te dou graças pela vida de cada criança. Eu te dou graças pela vida de cada um que está assistindo, Pai. Eu creio nessa aula já sendo sucesso. Eu creio em crianças sendo alcançadas. Eu creio em crianças aprendendo mais daquilo que o Senhor tem para elas. Eu creio em famílias sendo alcançadas através da vida dessas crianças, Pai. Pois eu sei que as crianças são a igreja de hoje, Pai. Já são a sua igreja. E eu sei que grandes coisas, Pai, serão movidas por meio da vida delas. E é por isso que eu te dou graças. Eu declaro, Pai, toda e qualquer distração, toda e qualquer circunstância que se levante para distraí-los, Pai, cessando agora em nome de Jesus, para que eles possam estar plenamente focados naquilo que o Senhor tem preparado para eles nessa noite, Senhor. E é por isso que eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas o tema da nossa aula hoje é cura divina. E, para começar, eu gostaria de ler com vocês esse versículo que eu citei aqui, que está em Isaías 53, 5, que diz assim: Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Eu sei que a gente já tem aprendido, a gente já tem falado ao longo de bastante tempo, vocês sabem disso, que Cristo se entregou por nós. Cristo é aquele que morreu, sofreu, passou por todas as dores e sofrimentos na cruz, carregou todos os nossos pecados para que hoje nós tivéssemos uma vida abundante, tivéssemos alegria, plenitude de vida e também a cura divina, que é a vontade dele. E quando a gente passa a olhar a palavra, a gente vê que Jesus era a vontade de Deus em ação. Quando a gente vê os 3 anos e meio que Jesus passou com o seu ministério, a gente vê as infinitas coisas que ele fez e os infinitos milagres que ele operou, inclusive as diversas curas. E se a gente crê que é a verdade, que é aquilo que a palavra diz, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Cristo veio exatamente para representar quem ele a gente pode ver através de Cristo que a vontade de Deus é exatamente uma cura. É exatamente que a gente desfrute dessa vida plena de cura. E aí tem esses 3 versículos que eu separei aqui para a gente ler, que são exatamente aquilo que a vontade de Deus fala, a vontade de Deus revelada. E o primeiro dele, eu gostaria que vocês abrissem junto comigo, porque assim a gente consegue realmente confirmar aquilo que a palavra diz. A gente consegue ler e compreender ainda mais aquilo que a palavra diz. E o primeiro é 1 Pedro 2,24, que fala assim: O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morresse para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos deles, fomos sarados. E a palavra diz exatamente que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso é tão bom. Eu não sei o quanto vocês conseguem receber disso, mas é exatamente aquilo que ele fez, a morte dele, o sofrimento dele, a dor dele, que nos trouxe aquilo que a gente tem hoje. Aí a gente vai abrir lá em Mateus 8:17, que fala assim.
que fala assim: Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Tudo isso já foi levado. Cristo já levou todas essas dores, todas essas enfermidades. E a partir do momento em que a gente aceita Ele como nosso único suficiente Salvador, a gente passa a desfrutar exatamente dessa cura, dessa vida sem dores, sem enfermidades, sem exatamente essas coisas. E o último é Êxodo 15. Deixar vocês craques em ler a Bíblia. Êxodo 15, 26. Que fala assim: ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma doença e mandarei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. E é exatamente nessa última parte que eu queria focar, que ele é aquele que nos cura. Ele é exatamente aquele que já nos curou. E quando a gente pensa nisso, às vezes a gente fala: nossa, mas se ele cura, por que ainda existem doenças? Por que essas coisas ainda acontecem? E a palavra diz que existe um príncipe nesse século. O diabo, ele ainda é o príncipe desse século por conta de tudo aquilo que aconteceu lá no início, quando Adão e Eva pecaram. Mas Cristo veio e nos resgatou. Cristo pagou um alto preço, pagou um preço de sangue. E é exatamente por esse preço que ele pagou que a gente pode desfrutar. E quando a gente passa a reconhecer aquilo que a palavra dele diz, a gente começa a ser alimentada, a gente começa a ser fortalecida, a ser capacitada, e isso vai gerando em nós a consciência de quem nós somos. Como a própria palavra diz, nós somos redimidos, nós somos justiça, nós fomos resgatados, nós fomos salvos, libertos, e cura faz parte desse pacote. E quando a gente lê, a gente vê o que Jesus fez, a gente vê que Jesus curou multidões, a gente vê que Jesus curou a todos. Ao longo da Bíblia, conforme vai falando nos evangelhos sobre aquilo que Jesus fez, a gente vai vendo que várias citações de Jesus curou a todos, ou então Jesus curou grandes multidões, porque era exatamente isso que ele veio revelar. Que ele é aquele que cura, ele é aquele que sara, e ele veio revelar o Pai. Ele veio revelar a vontade do Pai, a plena vontade de Deus. E se ele fez isso de maneira plena, como ele realmente fez, a gente percebe e vai se dando conta de que cura, uma vida livre de qualquer enfermidade, é a vontade de Deus. Então, quando a gente pega a nossa Bíblia, a gente tem a Bíblia como manual e a gente também tem ela como realmente sendo a nossa palavra, ela sendo o nosso alimento, ela sendo a plena vontade de Deus. Ela realmente é a vontade de Deus para nós. Ela descreve ao longo dela, desde Gênesis a Apocalipse, aquilo que Deus tem para nós. E quanto mais a gente foca nela, mais a gente vai realmente tomando uma consciência e andando nessa cura. Porque eu vou dar um exemplo prático para vocês aprenderem, para vocês tentarem entender melhor. Isso aqui é um remédio normal, e tem comprimidos aqui, ó. Vou até tirar para vocês verem. E são remédios normais, com comprimidinhos e tudo mais, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E imagina que você vai num médico e o médico vai e te passa uma receita enorme de remédios que você precisa comprar. E aí você vai lá e compra todos esses remédios e tudo que tá escrito naquela receita você vai lá e compra. Você vai lá e segue, porque é o que o médico receitou e é o que ele falou que vai te curar. Só que você compra os remédios e coloca ele lá na sua estante, no armarinho da sua casa, no armário do banheiro do seu quarto, não importa. Você vai lá e coloca eles lá.
Passa um dia, passa 2, passa 3, e você percebe que você ainda tá doente. E aí você vai lá e liga pro médico, porque você fica, oxe, eu não melhorei. E aí você liga, oi doutor, tudo bem? Então, eu segui exatamente aquilo que estava escrito, comprei o remédio, mas não resolveu. E aí ele vai falar assim pra você, mas você tá tomando diariamente? Você tá fazendo o uso correto? E aí você vai responder, eu não tomei, eu só comprei, deixei ali. E aí, se a gente for analisar esse quadro, a gente vai perceber que assim como simplesmente comprar um remédio e deixar guardado não resolve o problema, quando se trata de Deus, é a mesma coisa. Cristo já comprou a cura para nós. A cura já foi comprada, o preço já foi pago e a gente já tem a cura. A gente já tem isso em nós. Só que enquanto a gente não colocar em prática, e isso é incrível, gente, isso é incrível. Porque enquanto a gente não colocar em prática aquilo que está no nosso manual, que está na nossa receita, a cura não vai se manifestar. Porque Deus, Cristo já fez a parte dele já está feita. Só que cabe a nós, cabe a mim e a você, tomar posse daquilo. Assim como a gente toma posse de coisas naturais que está escritas na palavra, a gente tem que tomar posse da cura. A gente tem que declarar todos os dias, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Assim como existem remédios que as pessoas precisam tomar continuamente, todos os dias, com a palavra é a mesma coisa. A gente tem que estar mantido, a gente tem que estar mantido firme nessa palavra. Temos que todos os dias, gente, crianças, de verdade, todos os dias a gente tem que se alimentar dela. Porque talvez você fale, ai tia, mas todo dia. Sim, todo dia. Porque é exatamente quando a gente está alimentado, quando a gente está cheio dela, que ela se torna remédio para a nossa vida. E ela vai nos curando, ela vai trazendo a manifestação daquilo que já é nosso. E acho que é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês. E pegando um gancho desse final, eu gostaria de realmente de incentivar vocês a estudarem a palavra, a incentivarem os seus pais a lerem com vocês, e estudando e sempre assistindo aos nossos vídeos e se fortalecendo, porque é exatamente a palavra que vai nos manter curado e vai nos trazer ainda mais nesse tempo em que existe um vírus, existe realmente um vírus andando por aí. Esse é o tempo em que a gente tem que se agarrar à palavra, se alimentar dela e crer que não existe nenhum nome acima do nome de Jesus. E não existe nada que possa pagar o preço que Jesus pagou. Não existe ninguém que poderia pagar esse preço. Então o preço já foi pago, a cura já é nossa. E eu espero que vocês tomem posse realmente disso, tenham consciência disso e se agarrem a essa verdade. Então é isso. Era exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês assistam. Eu espero que vocês se animem com essa palavra. E que logo menos a gente possa se ver novamente. A gente possa dar muitos abraços, porque eu tô com saudade de abraçar vocês, de fazer lanchinho pra vocês. E eu quero dizer que nós amamos muito vocês e que logo menos, mas realmente logo menos, estaremos juntos de novo. Um beijo da Tia Bru, eu amo muito vocês. E qualquer coisa vocês podem procurar a gente. Beijos!